Aleluia. Como é que está o seu coração? Pergunta à pessoa que está falando. Como é que está o seu coração? Isto é que determina se você vai receber ou não hoje. O estágio do seu coração. Como é que está o seu coração? Abra sua Bíblia rapidamente. No livro de Efésios. Capítulo 4, versículo 31. Efésios capítulo 4, versículo 31. Assim diz a palavra. Abandonem toda amargura. Está ouvindo isso? Se você quer receber alguma coisa de Deus hoje, você tem que abandonar toda o quê? Toda o quê? Amargura. Amargura. As dores do passado. Há muita gente que transporta muita dor do passado. As pessoas transportam dor do passado. Ofensas do passado, traições do passado. De repente você foi traído pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu colega, pelo seu irmão, e você ainda transporta consigo esta dor do passado, esta amargura. Então, se você quer que Deus te responda, você tem que abandonar esta o quê? Amargura. Continua? Todo ódio que você tem pelas pessoas que te fizeram mal. As pessoas fizeram-te mal. Saiba que o mundo é cruel, o mundo é do maligno. Não espera coisa boa que vem do homem. Aleluia, aleluia. Não espera uma retribuição boa que vem do homem. Por isso que a Bíblia diz: não confia em ninguém. Faça você o bem e não espere que as pessoas retribuam o bem que você fez pelo bem. Não, você vai fazer o bem, as pessoas vão te retribuir o bem pelo mal. Fique preparado para isso. Você investe na vida de alguém e em troca você recebe maldade. Fique preparado para isso. Este é o mundo em que o diabo fez o seu trono. Então, você como cristão, não espera algo de bom em troca daquilo que você faz. Todos os dias alguém vai te ofender. Aleluia. Diga a pessoa que está falando. Todos os dias alguém vai te ofender. Todos os dias. Se não é teu filho, é sua esposa, se não é sua esposa, é seu irmão. Não é seu irmão, é colega de trabalho, é na rua, é no chapa. Alguém vai te ofender. Por isso que você tem que aprender a perdoar sempre. Se você guarda raiva, guarda rancor dentro de si, Deus não vai ouvir a sua oração. É em vão que você faz oração. Deus não vai ouvir. Se você vive no pecado, Deus não vai ouvir a sua oração. É em vão. A sua oração é em vão. O seu jejum é em vão. A sua adoração. Deus não está nem aí.
Por quê? Porque o pecado é uma barreira entre você e Deus. Diga a pessoa que está certo. O pecado é uma barreira que separa você e Deus. Eu não sei como é que os cristãos não conseguem perceber isso. Uma coisa tão clara. Tão clara. Se você vive no pecado, saiba que o pecado é uma barreira que separa você e Deus. Você pode orar, pode jejuar, pode trazer ofertas, pode fazer o que você acha que tem que fazer. Deus não está aí consigo. Continua? E toda raiva. Evitem toda gritaria. Evita a gritaria. Insultos. Evita insultos. E maldades. E coração mau. Gritarias, insultos, maldade. Se você vive praticando essas coisas, você está em pecado, você tem um coração turvo, coração impuro. E Deus não vai ouvir a sua oração. Se Ele não ouve a sua oração, Ele não vai responder a sua oração. Aleluia. Aleluia. Deus quer um coração livre, coração alegre, coração sem mágoa, sem ira, um coração cheio de amor. É o que Deus quer. Continua. Versículo 32. Em vez disso, sejam bondosos. Sejam bondosos. Uns para com os outros. Compassivos. Perdoando-se mutuamente. Perdoem-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Sabe, o perdão é uma arma fundamental para o cristão. Perdão. Perdoa. Esqueça. Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E se nós somos cristãos, temos que viver como Cristo viveu. Temos que andar como Cristo andou. Se o seu coração estivesse cheio de perdão, você seria uma pessoa de paz. Aleluia. Aleluia. Paz no seu casamento, paz com os seus filhos, paz no seu trabalho, paz na igreja, paz em todo lado. O seu coração perdoa. Se você fosse alguém que sabe perdoar, você não teria queixas com relação a outra pessoa. Se você vem queixar em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação... é que você não consegue o quê? Perdoar. Por isso que a Bíblia diz: não vos queixeis uns aos outros. Só o facto de você queixar-se, ir ao tribunal, ir à polícia, se queixar, quer dizer que você não perdoa. Mesmo que você tenha razão, você tem razão na carne, no mundo, mas no espírito, Deus não te dá essa permissão de você queixar o seu irmão. Deus não te dá essa permissão. Deus não te dá a permissão de você guardar mágoa. Você, diante do mundo, você tem razão. Alguém te ofendeu, alguém te bateu, alguém te maltratou, alguém te roubou, você foi queixar. O seu marido te bateu, você foi queixar. Você tem razão diante do mundo.
diante da lei, você tem razão. Mas diante de Deus, o Espírito de Deus já não está consigo a partir da altura que você vai queixar. Aleluia. Por que não está consigo? Você não tem o Espírito de perdão. Não perdoou. Você vai queixar porque você não perdoou. A Bíblia diz: perdoa para serem o quê? Perdoados. Lê a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 31. Deixem de lado a amargura, a raiva e a ira. Não gritem com os outros. Não gritem com os outros. E nem falem mal deles. E nem falem mal dos outros. O que acontece? Quando você fala mal do outro, você não é cristão. Desculpa ser tão frontal. Se você senta com ela e fala mal dele, você não é cristão. A Bíblia está a dizer: não fale mal dos outros. Então, se você fala mal dos outros, você já não está com Deus. O Espírito que está por detrás desta ação é o Espírito do diabo, não é o Espírito de Deus. O estado do seu coração conta. Repita. Versículo 31. Deixem de lado a amargura, a raiva e a ira. Não gritem com os outros e nem falem mal deles. E nem falem mal dos outros. Afastem-se de todo tipo de maldade. Versículo 32. Antes, sejam bons e tenham compaixão uns dos outros. Perdoem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Povo de Deus, perdoa. Eu vou repetir: se você entrar no altar sem perdoar, não vai acontecer nada com você. Você quer um milagre de Deus? Você quer que Deus responda às suas orações? Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Se as pessoas te fizeram mal, perdoa. Continua. Capítulo 5, versículo 1. Imitem a Deus. Imitem a Deus como filhos amados. Como filhos amados. Versículo 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como sacrifício e oferta de aroma agradável a Deus. Versículo 3. Mas a imoralidade sexual, escuta isso, a imoralidade sexual, impureza sexual e o desejo sexual pecaminoso, não devem sequer ser mencionados entre vocês. Está ouvindo isso? Não é assunto para falarmos. Você que ainda peca sexualmente, você que ainda trai a sua esposa, ou faz sexo sem compromisso, você que ainda troca de mulheres, troca de homens, não tem compromisso, não é assunto para nós falarmos na igreja, é o que a Bíblia está a dizer, porque é suposto você já ter ultrapassado esse assunto. Entre cristãos não se fala mais disso. Diga a pessoa que está ao seu lado: cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente.
cresça espiritualmente. Você ainda quer que a gente volte a dizer: não peque sexualmente? É isso que você quer? É isso que você quer? Não traia a sua esposa. Ainda quer que a gente fale disso? Se você não está casado, não pratica sexo, ainda quer que a gente fale disso? É disso que você quer que a gente fale. Repita. Versículo 3. Mas a imoralidade sexual, impureza sexual e o desejo sexual pecaminoso não devem sequer ser mencionados entre vocês, como convém ao povo santo de Deus. Povo de Deus, esse assunto não é assunto de conversa. Aleluia. Não é assunto de conversa na igreja, a não ser que você está a entrar na igreja pela primeira vez. Se você vem pela primeira vez, tudo bem, vamos te orientar. Mas uma pessoa antiga sabe o que está a fazer. Uma pessoa antiga, lê a sua Bíblia. Uma pessoa que está na igreja há anos, sabe o que está a fazer. Ainda quer ser dito: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Versículo 3. Que não haja pecado sexual. Que não haja pecado sexual. Impureza sexual. Ou ganância. Entre vocês. Que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. Vocês são santos. Se não são, deveriam ser santos. Aleluia. Aleluia. Vocês são santos. Se não são, deveriam ser santos. Não é assunto para nós tratarmos. Já deviam ter ultrapassado esse assunto há muito tempo, há muitos anos. Diga a pessoa que está só, cresça espiritualmente. Você ainda quer leite? Leite. Não evolui para começar a comer papa. Tem que crescer. Aleluia. Diga a pessoa que está só, tem que crescer. Tem que sair do leite para papa. De papa para cima. Aleluia. Tem que crescer. Você tem que crescer. Se você quer resultados na sua vida, você tem que crescer espiritualmente. Continua. Versículo 4. As histórias sujas. A conversa indecente. E gracejos inconvenientes. Estas coisas não são para vocês. Não são para os cristãos. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Lê a sua Bíblia. Versículo 4. Nem deveria haver conversa indecente, palavras tolas, palavras malucas, palavras indecentes, palavras sujas, ou piadas sujas, pois essas coisas não se encaixam com o comportamento que vocês devem ter. Não se encaixam com o comportamento do cristão. Continua. Ao contrário, deve haver ações de graça entre vocês. Versículo 5. Pois podem estar certos disto: ninguém que seja sexualmente imoral, ou impuro,
ou avarento, que é o mesmo que ser adorador de ídolos, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Povo de Deus, por outras palavras, ninguém pratica essas coisas e vai para o céu. Os que praticam essas coisas, se não se arrepender, vão todos para o inferno. Eu acabei de deixar de dizer. Lê, versículo 5. Versículo 5. Podem estar certos disto. O reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que é imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não têm herança no reino de Cristo Jesus. Cuidado com essas coisas. Aleluia. Aleluia. Não deixe as coisas do mundo te atrapalhar. Não deixe as coisas do mundo te atrapalhar. Para com o pecado sexual. Para. Isaías 59. Versículo 1. Pode ler. Isaías capítulo 59, versículo 1. Prestem atenção. Prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido. Não está encolhido. Para que não possa salvar. Para não salvar. Ele não é surdo. Jesus Cristo não é surdo. Para que não possa ouvir. Para não ouvir a sua oração. 2. O problema são os seus pecados. São os seus pecados. Por causa deles, por causa dos seus pecados, vocês estão separados de Deus. Vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês. Deus desviou a sua atenção, o seu rosto, os seus olhos de vocês. E não ouve mais o que vocês pedem. Deus já não ouve aquilo que você pede. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo quer te mostrar que o seu pecado é que bloqueia a sua vida. Não anda a culpar papá, mamã, vovô, vizinho. Não anda a culpar pessoas. Nós mesmos é que causamos o nosso sofrimento. Os seus pecados separam você de Deus. Nós estamos a falar de prostituição, de adultério, porque isso já nem se pode falar. Estamos a falar de mágoa, ira, inveja, maus pensamentos, maldade. São coisas que aparentemente são pequenas e insignificantes, mas bloqueiam a sua vida. Por causa dessas coisas, Deus não ouve a sua oração. Repita. Versículo 2. O problema são os seus pecados. São os seus pecados. Por causa deles, por causa dos seus pecados, vocês estão separados de Deus. Vocês estão separados. E se estão separados de Deus, estão com quem? Estão com quem? Estão com quem? Estão com Satanás. Se você está separado de Deus, significa que você está com o diabo. Não existe um neutro mundo. Não existe. Ou você é de Deus, ou você é do diabo.
Estamos a falar de pessoas que vivem no pecado. Pessoas que vivem no pecado, fazem do pecado um hábito. Essas não pertencem a Deus. Aleluia. Aleluia. Pessoas que fazem do pecado um hábito. Essas pessoas são do diabo. É duro falar assim, mas é a realidade. Você pode vir para a igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, mas se você faz do pecado um hábito, você pertence ao diabo. O diabo é o seu pai. O diabo é o seu pai. Lê a sua Bíblia, versículo 1. Isaías capítulo 59, versículo 1. Olhem, não é que o braço do Senhor seja curto demais para poder salvar, nem são surdos os seus ouvidos que não possam ouvir. Versículo 2. O que separa vocês de Deus são as suas maldades. O que vos separa de Deus são as suas maldades. São os seus pecados que fazem com que Ele se esconda de vocês e não ouça as suas orações. Povo de Deus, quando você vive deliberadamente no pecado, Deus não ouve as suas orações. Deus não ouve as suas orações. Por isso, para de culpar a igreja, para de culpar o bispo, para de culpar Jesus, para de dizer que Jesus não te ama, para de culpar sua tia, seu tio, seu avô, seus pais. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores. A nossa luta é contra o mundo das trevas. A nossa luta é espiritual. Pare de culpar as pessoas pelo seu fracasso. Aleluia. O problema são os seus pecados. Os seus pecados é que te separam de Deus. O que é pecado? Você sabe. Tudo aquilo que é contrário à ordem de Deus. Se você não é dizimista, se você não é ofertante, você vive no pecado. Não tem como Deus ouvir as suas orações. Se você mente, se você bebe, se você prostitui, se você sabe o que é pecado. Não tem como Deus ouvir as suas orações. Aleluia. Essa é uma realidade. 1 de João 3:4. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus. Transgridem a lei de Deus. Porque todo pecado é a transgressão da lei. Todo pecado é a transgressão da lei. Continua. Versículo 5. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. 6. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Se permanecermos junto dele e formos obedientes, não pecaremos. Mas aqueles que continuam pecando devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o viram nem o conheceram. Você se continua vivendo no pecado, você nunca conheceu a Deus, nunca ouviu. Você não conhece a Deus se você vive no pecado. Pode estar na igreja, pode trabalhar na igreja, pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser profeta, mas se você vive no pecado, você não conhece a Deus. Lê a sua Bíblia.
1 de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei. Versículo 5. Vocês sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que nele não há pecado nenhum. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Está a ouvir isso? Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, Todo aquele que vive pecando não o viu, não o viu, nem o conheceu. nem o conheceu. Continua. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça Aquele que pratica a justiça é justo, é justo. assim como Cristo é justo. Versículo 8. Aquele que vive pecando Aquele que vive pecando, pertence ao diabo, está a ouvir o povo de Deus. Depois vai dizer que é o bispo que disse isso. Vai dizer que o bispo está a julgar. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Vai dizer que o bispo está o quê? A julgar. Por isso que nós lemos a Bíblia em voz alta, para todo mundo perceber. O que nós falamos está escrito. Repita. Versículo 8. Aquele que vive pecando Aquele que vive pecando, pertence ao diabo, aquele que faz do pecado um hábito, não se corrige, não entende, até critica, até faz o quê? A palavra de Deus. Aquele que vive pecando pertence ao diabo. Aleluia. Aleluia. Se você não está bem com Deus, preste atenção. Se você não está bem com Deus, está perturbado, o diabo é que te conduz, é que te guia, é que te orienta, é que toma conta de si. E tudo que você fala tem influência maligna. Quem que te guia? Quem te conduz? Quem que te orienta? Aleluia. Aleluia. Versículo 8. Aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. Não estou a dizer que não peca. Não. Não é isso que estou a dizer. Mas o tipo de pecado que um filho de Deus comete não é adultério, não é mentira, não é prostituição, não é roubo. Não é isso. Essas coisas são coisas que já nem se falam para o filho de Deus. Os pecados que um filho de Deus comete, às vezes acontece no pensamento, mas você logo repreende. Aleluia. Você logo faz o quê? Repreende. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Mas se você é filho de Deus, vive na meditação, dificilmente você peca. E mesmo se você pecar, não é um pecado que leva você a sair da presença de Deus. Não. Pecou no pensamento, repreendeu. Acabou, passou.
De repente, alguma coisa correu mal, você se chateou, mas você ficou calmo. Aleluia. Você ficou calmo. Você perdoou. Não há ninguém que seja perfeito. Sim. Mas o Filho de Deus não faz do pecado um hábito. Repita. 9. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. A essência divina, o Espírito de Deus, essa essência divina é o Espírito de Deus, permanece na pessoa. E quando o Espírito de Deus permanece na pessoa, o Espírito de Deus te diz onde ir e o que fazer. Então, esse Espírito não vai te deixar pecar. Não vai. Esse Espírito de Deus não vai te deixar se unir com pessoas que estão no mundo. Pergunta à pessoa que está só: onde é que você vai depois de sair daqui? Isso determina se você vai conseguir manter a sua bênção ou não. Continua? Ora, ele não pôde viver pecando, porque tornou-se filho de Deus. Versículo 10. A maneira pela qual... Escuta isso. Versículo 10. Versículo 10. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Todo aquele que não faz o que é justo e não ama a seu irmão não pertence a Deus. Não pertence a Deus. Lê a sua Bíblia, 8 e 9 e 10. Versículo 8. Mas, se vocês continuarem a pecar, isto demonstra que vocês são do diabo. Se vocês continuam a pecar, isto demonstra que vocês são do diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. 9. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito. A pessoa que nasceu da família de Deus, que nasceu do Espírito, nasceu de Deus, não faz do pecado um hábito. Porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar a pecar, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de Deus. 10. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem Agora são... podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo, Todo aquele que não faz o que é certo e não ama a seu irmão, e não ama o seu irmão, mostra que não é filho de Deus. e se não é filho de Deus, é filho de quem? Para terminarmos, 1 de João 4, versículo 5. Vamos ler 5 e 6. 1 de João, capítulo 4, 5. Esses homens são deste mundo. Esses homens são deste mundo. E, portanto, estão preocupados com os assuntos mundanos. As pessoas que vivem no pecado são do mundo. E elas estão preocupadas com assuntos do mundo. Que assuntos são esses? Quando chega dia 25, é festa da romba. Aleluia. Aleluia. Bebida, mulheres, festa da romba. O mundo diz que dia 25 é dia da família. É ou não é? É ou não é? Pervertem as coisas. Dia 25 celebra-se o nascimento de Cristo. É o dia da família. De onde é que vem esse dia da família?
Sistema do mundo. Logo, nos dias 25, muitas famílias se reúnem e fazem missas. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? As missas se fazem nos dias 24, 25. Esse quadro é festiva. Festa da família são missas. Lê a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 4, versículo 5. Esses falsos profetas pertencem ao mundo. Por essa razão, aquilo que eles falam vem do mundo e o mundo os ouve. O mundo os ouve. Continua. Versículo 6. Nós, porém, pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Aquele que conhece a Deus, escuta, aquele que conhece a Deus nos ouve. Nos ouve. Mas aquele que não pertence a Deus, aquele que não pertence a Deus, não nos ouve. Não nos ouve quando nós pregamos, quando nós falamos. Por isso continua pecando. Entra por aqui e sai por outro lado. Quer dizer que você não pertence a Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 6. Versículo 6. Mas nós somos filhos de Deus. E, portanto, somente aqueles que conhecem a Deus nos ouvirão. Aqueles que não vêm de Deus não nos ouvem. Esse é outro modo de reconhecer o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Diga glória a Deus. Povo de Deus. Por isso, chega um momento em que nós deixamos, já não falamos disso. Apenas pregamos. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz à igreja e muda de vida. Quem não tem ouvido, paciência. Por quê? Porque Deus nos disse para escolher, não é? É ou não é? É ou não é? Deus não arrasta ninguém. Nada. Não obriga ninguém. Nada. Não faz isso. Pelo contrário, Deus é amor. Deus te deu o livre-arbítrio. Ele te deu a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe. Se você obedece, você vai ter a vida e a bênção. Se você não obedece, você vai ter a morte e a maldição. Diga a pessoa que está certa. Não seja morno. Não seja morno. O morno é aquele que conhece a verdade, ouviu, mas ignora. O morno. Só ouviu, conhece, sabe que não pode fazer, mas ignora. Este é o morno. Tomara que fosse quente ou frio. Mas como você é morno, você sabe o que tem que fazer, mas não sabe. A Bíblia diz que Deus está a ponto de te vomitar. Sabe, quando Deus te vomita, quer dizer que já não tem solução para você. Você vai para o inferno. Sabe que Deus se cansa? Sabe que Deus se cansa da pessoa? Sabia disso? Sabia disso, povo de Deus? Vamos falar. Você sabia que Deus se cansa de alguém? Sabia disso ou não? Não sabia? Passa a saber. Deus, Ele usa os seus servos, os pastores, para te alertar o pecado. E você não quer ouvir. Chega um ponto em que Deus se cansa de si. Chega um ponto em que Deus o quê? Se cansa de si. Deus cansa-se. E Ele te vomita. Ele te lança fora.
Principalmente quando nós pecamos voluntariamente. Quando você peca voluntariamente, a Bíblia diz que já não existe sacrifício nenhum. O pastor fala. E você não ouve. O que você quer? O pastor fala. Você não entende. O que você quer? O pastor que avisa, cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo. Você não entende, você não ouve. O que você quer? Aleluia. Aleluia. Se você quer ter resultados, decida qual é a vida que você quer ter. Se você disser assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu mudo de vida a partir de hoje, tenha misericórdia.